Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre direção escolar, eu vou falar sobre o planejamento estratégico e marketing. Sejam bem-vindos. A escola atualmente é uma empresa como qualquer outra, principalmente a escola particular. Nesse sentido, será cobrado da direção escolar um posicionamento em relação à captação de alunos e manutenção dos mesmos, através de estratégias de marketing e também de um bom plano de negócios. Os pais desses alunos se tornam clientes importantes para a sobrevivência da escola. A escola, como uma empresa, ela precisa saber lidar com os mesmos desafios que toda empresa enfrenta, principalmente no cenário atual, que é um cenário de instabilidade política e econômica. No entanto, muitos gestores e educadores resistem em enxergar a escola como tal. De fato, a escola se diferencia em muitos aspectos de uma empresa tradicional, mas isso não significa que não compartilhe também de características comuns. Então, é ainda muito difícil para a escola, mesmo as escolas mais bem-sucedidas do mercado, se comportarem como empresas. E o gestor escolar ele vai ficar bem dividido nessa tarefa, porque em matéria de formação, ele é um pedagogo. Ele é preparado para lidar com gestão escolar. E quando ele assume uma escola particular, por exemplo, ele se torna também um gestor de negócios. E ele se vê muitas vezes inseguro em relação a essa tarefa. Mas ele precisa atuar como gestor de negócios. Porque ele precisa captar aluno, ele precisa fazer propaganda da escola, ele precisa cuidar da imagem da escola. É por isso que muitas escolas elas vão ter dois tipos de direção, né? Uma direção acadêmica e uma direção mais voltada para esse aspecto administrativo, sem muito vínculo com a parte pedagógica. Então, a escola ela presta um determinado tipo de serviço durante um período letivo e durante esse período costuma ter certa estabilidade de clientes. Porque raramente um pai transfere o filho da escola durante o ano letivo, para não prejudicá-lo, a não ser em situações extremamente necessárias. Por outro lado, a cada ano letivo, a escola perde alunos, né? Porque eles se formam ou então eles trocam de escola e aí ela precisa repor isso. Esse ciclo precisa ser a base, então, do plano de negócios e de marketing da escola. A competitividade entre as escolas, ela vai se acirrar entre os meses de outubro de um ano e nos 2 primeiros meses do ano seguinte, que é o período do fim de um ano letivo e início de outro, é justamente o período de transferências escolares ou então o período em que o aluno se forma. Então, é comum, por exemplo, a partir do mês de agosto, setembro, a escola já fazer um planejamento de marketing para poder atrair novos alunos para o ano seguinte. Então, a escola irá focar o seu marketing em suas potencialidades. Por exemplo, quando uma escola tem um ensino médio forte, que aprova muitos alunos no Enem e nos principais vestibulares, ela vai promover isso ao máximo. Ela vai colocar outdoors, ela vai colocar isso no Instagram, no Facebook, as principais redes sociais. Por quê? Porque o ensino médio na escola particular, ele vai focar prioritariamente o acesso às principais universidades do país. A questão do mercado de trabalho acaba ficando em segundo plano nesse tipo de ensino médio, tá? Por outro lado, tem escola que não trabalha com esse enfoque, vai trabalhar com a educação infantil e os primeiros anos do fundamental, então ela vai focar o quê? Na alfabetização e na estrutura que ela tem para a educação infantil. Quando um pai busca uma escola de educação infantil, ele busca o que nessa escola? Segurança para os seus filhos, bem-estar, conforto, e é isso que a escola vai tentar mostrar através do marketing, né? A questão é que a linguagem midiática do setor educacional nem sempre é transparente ou agressiva, como é encontrada em outros setores, fazendo com que o público tenha dificuldade em estabelecer parâmetros e comparar as instituições. Quando você vai procurar um mercado, eles são muito agressivos na hora de colocar o preço, inclusive colocando preços dos concorrentes para mostrar que o preço dele está mais barato, que ele tem marcas de qualidade, etc. Na escola, o marketing não é, no setor educacional, o marketing ainda não é assim tão agressivo. O que vai acontecer às vezes
é uma escola se colocar como a que tem maior aprovação em determinado bairro ou cidade, mas nada tão agressivo. A pandemia do vírus Covid-19 tornou a sociedade, tomou tanto a sociedade global como a economia de surpresa, né? Muitas pessoas se viram desempregadas, outras microempreendedoras e pequenos empresários não podiam abrir seus comércios, e isso foi negativo para a economia do país e do mundo, né? Com o lockdown e o isolamento social, as escolas enviaram seus alunos para aulas remotas, muitas durante o ano todo, né? De 2020 e 2021. E desempregados, muitos pais tiraram os filhos das escolas particulares, principalmente as de educação infantil, as que não são obrigatórias, que é antes dos 4 anos, e isso fez com que muitas fechassem. E as que resistiram perderam também muitos alunos. A gente viu também muitos cursinhos, né, pré-vestibulares fechando. Muitas escolas de ensino médio perderam alunos porque eles foram para a rede pública, então a pandemia afetou muito o setor educacional nessa área de escola particular. Toda empresa, então, antes de planejar os seus negócios e principalmente o seu marketing, vai fazer uma análise SWOT. Essa análise vem da sigla em inglês, que eu já vou falar, mas ela vai analisar basicamente forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, tentando minimizar os resultados negativos e possíveis de uma crise global, como é o caso que que nos afetou e que afetou também o setor educacional, um gestor ele deve analisar o mercado e os recursos disponíveis em sua empresa antes de elaborar um planejamento estratégico para contornar essa crise. Então, a primeira análise a ser feita deve ser a matriz SWOT, ou seja, analisar as forças e as fraquezas da empresa frente às oportunidades e às ameaças no mercado. A palavra SWOT, como pode ser observado na figura ao lado, né? Ela vai significar strengths, forças, weakness, fraquezas, oportunidades e threats, ameaças. Vocês veem no quadro ali que já está traduzido para o português. A sigla SWOT também é conhecida em português pelo acrônimo FOFA, né? Que é Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Então, toda vez que a gente vai fazer um planejamento de marketing, um planejamento de negócios, a gente precisa analisar o mercado de trabalho e também fazer uma análise interna para conseguir montar essa matriz. A análise do ambiente interno vai avaliar as forças que uma empresa tem, no caso é a escola, né? Então, as capacidades e os recursos, como tecnologia, qualificação dos funcionários, entrosamento das equipes, enfim, tudo que cria uma vantagem competitiva. Por exemplo, uma escola de ensino médio que quer se destacar na aprovação do vestibular e Enem, vai investir num corpo docente poderoso ali, então vai destacar as qualidades dos professores. Professores, às vezes, que são especialistas, mestres, doutores. Também, essa matriz também vai avaliar as fraquezas, né? Como conflitos, falta de rendimento, baixa produtividade, desatualização do sistema de computadores, o baixo salário dos professores, por exemplo, né? Isso é algo que desmotiva o professor, então pode acontecer de ser uma fraqueza. Já uma análise externa nos leva a avaliar as oportunidades que o ambiente externo oferece, ou seja, as variáveis externas que a organização pode explorar ao seu favor. Essa análise também mostra as ameaças, ou seja, fatores que podem prejudicar a empresa. Como a concorrência entre as escolas ela não é tão agressiva, como eu falei, as ameaças do ambiente externo não partem tanto dos concorrentes, partem mais de outros fatores, das próprias fraquezas da escola. Muitas vezes ela perde aluno pelas próprias fraquezas e não necessariamente porque algum concorrente está tirando deles. Tem um exemplo de matriz SWOT aí, de uma empresa de software. É do site Agendor. Tem um link aí para mais exemplos de matrizes para vocês entenderem primeiro como ela funciona, depois eu vou mostrar uma que é da escola, né, propriamente dito.
Por exemplo, essa empresa de software, ela tem como força uma excelente plataforma tecnológica, um time de fundadores capaz e motivado, tecnologia própria e difícil de ser copiada. Como fraquezas, é uma marca jovem e ainda desconhecida. Falta de um especialista em marketing na equipe, pouco capital disponível para investimento. As oportunidades: investidores anjos interessados em capitalizar a empresa, novo polo de startups sendo criado na mesma cidade da empresa e alta demanda pela solução desenvolvida pela empresa. As ameaças: alta eminente da taxa de juros, empresa multinacional com solução semelhante vindo para o Brasil, né, uma concorrente forte, déficit no mercado de trabalho de profissionais que dominem as competências necessárias para o crescimento da empresa. Então, você vê uma análise aí muito bem feita, né, do mercado de tecnologia, que é onde está essa empresa, e também das forças e das fraquezas que ela tem interna, né? Então, para mais matrizes, vocês podem acessar aí o link. Além do mercado de trabalho, a empresa precisa analisar o mercado de recursos humanos, composto pelas pessoas dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando. Por exemplo, vocês viram na análise SWOT do slide anterior que aquela empresa carece de profissionais capacitados, né, no tipo de tecnologia que ela está trabalhando e desenvolvendo. E isso acaba se tornando uma fraqueza da empresa, né, um empecilho para ela crescer, e está relacionado a essa questão da oferta e da procura. Então, esse mercado de trabalho, né, de recursos humanos, ele é considerado em oferta quando o número de candidatos é maior que o número de vagas disponíveis, que é o que a gente está vendo atualmente na educação, e não é só por causa da pandemia, já vinha acontecendo antes, né, uma superpopulação de formados, de licenciados, de profissionais da educação e poucas vagas no mercado de trabalho. Agora, o contrário, né? O mercado de recursos humanos é considerado em procura quando há mais vagas que candidatos a ocupá-las, como é o caso, por exemplo, daquele setor de tecnologia específico no qual está inserida essa startup que a gente viu na análise SWOT anteriormente. Então, ali eles estão procurando determinados tipos de profissionais. Na área de tecnologia, é mais comum a gente ver o mercado à procura de profissionais capacitados, né, para determinados serviços e não encontrar esses profissionais. Então, na área de educação, a oferta de vagas para essa área é menor do que a procura. Embora esse aspecto já fosse presente antes da pandemia, como eu disse, né, ele já vinha, né, antes da pandemia, a pandemia só agravou o cenário. Então, pensando na possibilidade de ampliação das ofertas de trabalho e da qualificação da mão de obra, em uma situação pós-pandemia, algumas estratégias para a melhoria das condições de trabalho foram discutidas durante a cúpula mundial da OIT, em julho de 2020, né, da Organização Internacional do Trabalho, e as estratégias incluem melhorias nas áreas de proteção social, economia informal, de desigualdade social e mudança climática. Então, a gente talvez veja nos próximos anos uma oscilação, Olá, uma peço mudança. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula.
Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Uma oscilação, uma mudança nesse sentido, mas o fato é que, por enquanto, nós temos mais profissionais de educação do que vagas para absorver esses profissionais, tá? Aqui eu tenho uma análise SWOT de uma escola fictícia, né? Particular. Como pontos fortes ou forças, ela tem a capacidade, qualificação e experiência dos professores, isso é importante. Trabalho em equipe, informatização, colaboradores capacitados e acolhedores. Se você vai ter uma escola de educação infantil, é importante que não só o corpo docente seja qualificado, mas quem vai trabalhar com as crianças indiretamente também. A merendeira, os funcionários da limpeza e etc. Porque todos eles vão lidar com as crianças, mesmo que indiretamente. Então, eles precisam fazer o trabalho muito bem feito e também ser acolhedores, simpáticos, né? Os pais vão ficar de olho nisso. Como pontos fracos, essa escola tem uma falta de atualização, métodos ultrapassados, falta de material, desorganização, acúmulo de tarefas. Isso aqui eu coloquei os pontos fracos que a gente vê em muitas escolas, tá? Muitas escolas ainda usam o método tradicional, isso não está de acordo com a nova base, acaba destoando do material, o material também acaba escasso em algumas escolas, mesmo particulares. Você vê falta de papel higiênico, de papel toalha, de álcool em gel nas escolas. Isso tudo acaba afetando ali, acaba se tornando um ponto fraco da escola. Acúmulo de tarefas por parte dos colaboradores, isso faz com que os serviços acabem mal feitos ou incompletos, né? Então é preciso ficar de olho nisso. Falta de atualização também em relação à informatização da escola, né? Não ter recursos tecnológicos disponíveis, como um bom Wi-Fi, um bom sistema de computadores, bons laboratórios, né? Quanto ao ambiente externo, as oportunidades são muitas. Atrair os pais através de uma boa localização e infraestrutura, isso já ajuda muito a escola. Ela estar bem localizada e ser uma escola confortável, bem estruturada, bonita mesmo, nova, reformada, com bastante material à disposição. Isso tudo já conta muitos pontos. Oferecer um bom atendimento à família também conta muitos pontos. Muitos pais não conseguem falar com a escola, não conseguem falar com o coordenador, com ninguém. Isso irrita muito e os pais acabam tirando os filhos da escola. Apresentar um planejamento didático transparente e democrático, que eu já falei inclusive na outra aula. Se a gestão não for democrática, não for transparente, os pais não gostam. Nenhum pai gosta, nem da escola pública, nem da particular. Uma ameaça, o custo de manutenção, né, se for muito caro manter essa escola, mais do que eles recebem em mensalidades. A inadimplência é muito alta em escolas particulares, né? Perda de clientes para concorrência. Então, às vezes, você atrai o aluno, com o pai, com a promessa de aprovar o filho no vestibular e acaba não tendo um índice de aprovações muito grande. Isso pode fazer com que você perca aluno para a concorrência. Então, a escola precisa estar atenta ao mercado de trabalho, né, principalmente a escola particular, e para se tornar atraente para esse mercado, seja esse mercado de investidores, de colaboradores ou dos próprios clientes, né, nós sugerimos 3 estratégias para a escola. A responsabilidade social, que é se associar a programas de profissionalização de jovens e patrocínio de práticas esportivas nas escolas públicas. Toda empresa atualmente precisa ter uma responsabilidade social e a escola ela vai ter essa responsabilidade de uma maneira muito mais ampla, porque a escola representa a sociedade. Então, a retribuição que ela dá à sociedade precisa ser muito mais positiva e precisa ser muito mais engajada. Então, quanto mais uma escola puder associar sua imagem a práticas de cidadania, de promoção da igualdade social, de melhoria, né, da sociedade, melhor para ela e para a marca dela.
o meio ambiente, também não se concebe mais uma empresa que agrida ao meio ambiente, muito pelo contrário, quanto mais ecologicamente correta uma empresa mais ela vai ser bem vista pelo mercado, tanto de investidores quanto de clientes, né? Então, incentivar sempre a pesquisa de obtenção de energia limpa, de reciclagem, de reaproveitamento de materiais, sempre preservando o meio ambiente e lutando através da educação pela proteção do meio ambiente. E a saúde dos colaboradores, né? Pagar planos de saúde, melhorar as condições de higiene no ambiente de trabalho, proporcionar auxílio para a saúde mental. Não se concebe mais escolas que exploram seus colaboradores, que tratam seus colaboradores ali de uma maneira constrangedora e humilhante, como já aconteceu e que ainda acontece em alguns casos, né? É preciso ser uma escola mais humanizada. Para uma empresa alavancar e crescer em outros mercados, também é preciso investir em marketing digital, né? A escola, ela não pode mais depender só daquela propaganda boca a boca, como era antigamente. Ela precisa investir nas redes sociais, né? Então, pensando em posicionar uma campanha para o meio digital, é importante escolher as estratégias mais adequadas, pois são tantas as informações que nós recebemos diariamente nos mais diversos meios que muitas se perdem. Porém, outras chamam a nossa atenção e nos mobilizam para querer saber mais a respeito do assunto marca ou produto. O trabalho do marketing de conteúdo é conseguir gerar interesse para que seu conteúdo seja compartilhado e sua marca seja lembrada. Então, esse é o foco quando você vai publicar um conteúdo de uma determinada empresa, e com a escola não é diferente. Que você seja ali curtido, compartilhado e que fique marcado, tem algum diferencial que faz com que o cliente lembre da sua marca. Para isso, deverá utilizar estratégias de marketing de conteúdo, né? De acordo com os especialistas Kotler, Katarjaya e Setyavan, o marketing de conteúdo já é visto como o futuro da publicidade na economia digital, e toda essa popularidade se dá pelos recursos da internet, sobretudo as redes sociais digitais, que possibilitam aos consumidores comentarem e descobrirem a verdade a respeito das marcas. Por isso que as marcas hoje investem muito nessa imagem, né? Uma marca positiva. Por quê? Porque qualquer coisa de negativa que é descoberta a respeito da marca ou de algum colaborador da marca já cai nas redes sociais e acaba atrapalhando esse processo de marketing. Então, esse conteúdo, né, do marketing de conteúdo precisa estar de acordo, em primeiro lugar, com os interesses do público-alvo, ou seja, assuntos pertinentes à educação. Então, nós temos aí um cronograma de fixação de metas, que é ampliar a divulgação nas redes sociais, conquistando fidelidade do público-alvo, ou seja, que a pessoa se inscreva no seu canal, que ela passe a te seguir no Instagram, engajamento, né, que a pessoa vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, interação e compartilhamento dos conteúdos. Mapeamento do público, para fazer um levantamento do público-alvo, deve-se fazer um rastreamento das hashtags ligadas aos setores educacionais para mapear perfis, caracterizá-los e assim descrever suas necessidades e desejos. É importante aí olhar a concorrência, ver quais hashtags eles estão usando para você se colocar na mesma hashtag. Uma outra dica de compartilhamento é usar hashtags que estão em alta no momento, né? Você coloca ela na sua marcação de conteúdo. Concepção e planejamento de conteúdo. Então, depois que você planeja o tema, né, do conteúdo, ele vai ocupar um lugar de destaque seguido das principais informações. Você precisa fazer um resumo das principais informações. O texto da internet precisa ser enxuto, tá? Criação do conteúdo propriamente dito, né? Definir uma equipe responsável dentro da escola para a seleção dos temas e as informações, elaboração do texto, inclusive fazendo a revisão desse texto, e criação de vídeos, de imagens que vão vir ligadas a esse texto. Pode ser uma imagem, uma arte ali, né, feita por uma agência de marketing ou dentro da própria escola, né,
para divulgar um determinado conteúdo. Distribuir esse conteúdo, né, nas redes sociais ou através de conteúdo patrocinado, usando também as hashtags, como eu falei. Ampliação do conteúdo. Pode dar brindes, por exemplo, os primeiros 50 pais que fizerem matrículas vão ganhar um uniforme, ou parte do uniforme, ou parte do material escolar, né? Ou mesmo um brinde mais simples. E promoções também, né, para o uso das hashtags e compartilhamentos. Olha, nós vamos sortear aí uma bolsa de estudos de 30%, de 40%. Uma dica importante para quem está trabalhando com educação básica é se espelhar no marketing do ensino superior, né? O que as faculdades fazem. Elas sorteiam muito bolsas de estudos, brindes desse tipo, né? Relacionado a livros, a material escolar, ao próprio uniforme, que é um peso, né? No bolso dos pais. E aí o encadeamento midiático é a interpenetração, né, de 3 níveis midiáticos: a mídia de massa, a mídia segmentada ou de nicho e a micromídia digital. Isso é importante que a escola conheça para fazer o seu marketing. As mídias de massa são centralizadoras e padronizadoras, né? Os grandes canais de televisão, por exemplo. As mídias segmentadas ou de nicho possuem compromissos relacionados ao conteúdo a ser publicado, com prazos de publicações e com seus anunciantes, havendo um planejamento mercadológico, um segmento a ser atingido, gerando lucros publicitários. Já as micromídias digitais têm seus conteúdos de acordo com os interesses dos autores, não dependendo de aprovações, mas promovendo debates e interações com os comentaristas, podendo ou não se preocupar com a ampliação de audiência. O prazer em publicar pode ser uma condição suficiente. Então, às vezes, um jornalista que tem um blog para comentar sobre esportes, ele está lá para fazer uma análise dele, ele não está preocupado em atingir ninguém. Isso é uma micromídia. A mídia de massa é aquela propaganda que você faz para atingir todo mundo. Vamos supor que eu vou vender sorvete. O meu sorvete é para todo o Brasil e o mundo. Quem quiser comprar, vai comprar. Então, o meu marketing é para a galera, é para todo mundo. Agora, vamos supor que eu faça um sorvete específico, um sorvete vegano, sem açúcar, gourmet, né? Que vai ser desenvolvido um sabor especial por um chefe, que eu vou pagar muito caro, com uma fruta específica também muito cara. Eu já não vou investir no marketing de massa, por quê? Porque só uma parcela da população é que vai se interessar por esse sorvete e também só uma parcela da população que vai poder comprar, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar o meu marketing para esse nicho, para essa parcela. É isso que a gente chama, né? Então, de mídia de nicho, né? Ou segmentada. Quando a gente investe num produto que não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai querer, tá? A educação, por exemplo, infantil, é todo mundo que tem filho na educação infantil? Não. Muitos têm filhos, mas já estão no ensino médio, estão procurando outro tipo de escola. Então, o marketing da educação infantil, ele pode ser considerado um marketing de nicho ou segmentado. Por quê? Porque você vai procurar famílias que tenham crianças na idade da educação infantil, que é o quê? 4, 5 anos e também os 3 anos anteriores, se você puder oferecer berçário, maternal. Então, eu vou procurar o quê? Pais de crianças de 0 a 6 anos. Eu vou procurar gestantes também, por que não? Já vou preparar ali o meu mercado no futuro. Então, assim, nas micromídias digitais, para provocar comunicação interpessoal, a gente precisa ter o seguinte: a descrição detalhada do público-alvo. O público-alvo das escolas são alunos e familiares. Muitas vezes o aluno vai olhar a propaganda e vai falar: mãe, eu quero estudar nessa escola, tá? Então, quando ele é maiorzinho, ele já tem essa autonomia. Então, o público-alvo são esses dois.
A escolha e motivo de qual rede social será usada. Por exemplo, o Instagram você vai publicar tal coisa, no Facebook você vai publicar tal coisa, no TikTok você já vai mudar o conteúdo. Na verdade, o tema é o mesmo, mas o tipo de conteúdo muda. Um é vídeo, outro é foto, outro é texto, né? Então você vai investir aí em 3 redes sociais. E o que será postado? Você pode postar um microtexto com um link para o texto maior, onde vai ter mais informações sobre mensalidades, matrículas, estruturas, a foto ou o próprio site da escola. Você pode publicar um vídeo no TikTok com os próprios alunos da escola, mostrando muito rapidamente o que eles mais gostam. As possibilidades são muitas e a criatividade precisa ser grande também quando você vai lidar com marketing. Tudo isso o gestor precisa saber. O que eu sugiro, quem vai lidar com uma escola particular, com direção de escola particular, precisa fazer um curso, mesmo que rápido, de marketing digital, né? O próprio Google oferece esse curso, né, online, você faz tudo online, e existem outros cursos também, nos quais você aprende estratégias de divulgação de conteúdos nas redes sociais, nas plataformas online e no próprio Google, né? Porque vai ter o site da escola, como é que você faz para colocar esse site lá nas pesquisas do Google? Então é importante hoje em dia, quando você é um gestor comercial também, e não só educacional, estar a par do marketing e da propaganda, principalmente a digital. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!